E o tema dessa mensagem nesta noite é escolha improvável. Amém? Uma escolha improvável. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, nos diz o seguinte. Eu vou ler um versículo e te convido então a ler o versículo seguinte junto comigo. Diz a palavra: naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Leia bem forte. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a estes 12: Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão o nacionalista, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és o nosso Deus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, que está operando, está trabalhando, está agindo. Te agradeço e peço que o Senhor continue a nos direcionar, a nos capacitar, de tal forma que cada um de nós saia daqui renovado, impactado, quebrantado, transformado, para a glória do Teu nome. Que haja cura, Senhor, que haja salvação, libertação, que haja direcionamento, revelação da Tua parte a cada um de nós, tanto nós que estamos aqui no templo, quanto os que estão acompanhando à distância. Que o Teu impacto, Senhor, seja real em nossas vidas, pois o Senhor é real, a Tua palavra é real, o Teu poder é real. Eu oro, Senhor, nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Passando pela leitura diária nesses dias, passando novamente por Lucas capítulo 6, eu gosto muito desse texto. Me veio então de aproveitar a oportunidade para falarmos um pouco sobre essa passagem tão poderosa e também trazendo esse tema, escolha improvável. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, após iniciar o seu ministério público, está realizando milagres, curas, já tendo alguns seguidores. A palavra diz aqui no capítulo 6, já no início do capítulo, que ele estava ensinando, fazendo milagres, as pessoas estavam se amontoando ao redor dele. E o texto que lemos diz assim: naquela ocasião. Então Jesus, nesse contexto, ele começa a revelar o seu plano, não de salvação, que esse já estava sendo revelado há algum tempo, mas o seu plano de multiplicação, de crescimento, de expansão do reino de Deus. E nos chama a atenção o fato de que Jesus, eu vou usar essa expressão, me entenda bem, ele arriscou, ele investiu, ele escolheu, e como é o tema dessa noite, de forma improvável, 12 para chamar de apóstolos, discípulos, 12 para enviar, pelo menos nesse momento. O termo apóstolo, caso você não saiba, significa enviado. Então, traduzindo literalmente, eram os enviados do Senhor Jesus, como que representantes, embaixadores. O termo apóstolo não traz nenhum tipo de hierarquia ou poder místico, nada mais era do que a expressão utilizada para aqueles que eram enviados. Mas vamos entender aqui a forma como Jesus faz isso. Me chama a atenção quando nos diz que Jesus ele sobe ao monte para orar. Ele passa a noite toda orando acerca dessa questão. A princípio me parece que Jesus não precisaria orar para escolher alguém. Toda a sabedoria, discernimento, a Bíblia diz que ele conhecia o coração das pessoas, ele sabia quem
com quem ele estava falando. Então, a princípio, não precisaria orar. Mas a Bíblia diz que não apenas ele orou, mas que ele passou a noite em oração para tomar essa decisão. Uma decisão mais do que importante. Porque uma vez que Jesus cumprisse o seu papel, a sua missão de morrer e ressuscitar, ele ascenderia aos céus. E quem ficaria para continuar o trabalho? Não os arcanjos, nem os anjos, nem os serafins, mas aqueles escolhidos pelo Senhor Jesus. Então me chama a atenção que eu muitas vezes escolho e tomo decisões sem orar, ou até mesmo eu oro, mas confesso que passar a noite orando para tomar uma decisão é algo que ainda não aconteceu. Eu não sei se você já fez isso, mas eu acredito que muitos de nós, nesse período que estamos vivendo agora, final de ano, início de 2022, se o Senhor permitir, chegarmos até lá, planos estão sendo traçados. Quem aqui está elaborando planos, está orando por planos, pensando em alguma coisa para o ano que vem? Alguns, né? Amém. Vamos seguir o exemplo de Jesus? De orarmos e buscarmos em oração o propósito? Pois se Jesus, que já andava com esses homens, nesse momento aqui, Jesus já andava com eles, Jesus já os conhecia. Jesus, ouso dizer, não precisava orar para escolhê-los, mas Ele o fez, em honra ao Pai, em demonstração de zelo, de fé. Sabe que quando eu oro, ou melhor, quando eu deixo de orar e tomo decisões, eu demonstro a minha arrogância, o meu orgulho, eu demonstro a minha capacidade. E eu sou um homem capaz. Eu acredito que você é uma mulher capaz, você é um homem capaz. Mas eu acredito que você, assim como eu, não tem a capacidade de discernir além do que nós vemos, ouvimos ou sabemos. É interessante porque quando o faraó, vocês conhecem essa história, estava intrigado com o seu sonho e chamou ali os sábios e pedindo a revelação do sonho, só um homem foi capaz de fazer o que ele pedia, e vocês sabem, né? Foi José. E é interessante que quando José traz a revelação do sonho, o faraó fica abismado com aquilo, e com razão, pois foi algo sobre-humano. Mas José deixa claro que não partia dele aquela capacidade, mas do Senhor. Da mesma forma, Daniel, quando trouxe a compreensão do sonho de Nabucodonosor. Mas nós muitas vezes nos deixamos envolver pela nossa capacidade, e glória a Deus, porque nós temos capacidade. Não somos incapazes, glória a Deus por isso, o Senhor nos fez sábios. Mas como eu disse dias atrás, é melhor a vontade de Deus do que a nossa vontade. E hoje eu digo, é melhor a capacidade de Deus do que a nossa capacidade. O Senhor Jesus passou uma noite orando para escolher aqueles homens. Eu te desafio, te animo a orar, e não apenas orar, mas perseverar em oração para tomar decisões. Você que é solteiro, solteira, já passou uma noite orando a Deus, pedindo um direcionamento acerca de um futuro relacionamento?
Você que busca uma vida profissional, uma direção profissional, já passou tempo em oração pedindo a Deus direção de onde trabalhar, como trabalhar, o que fazer? Eu acredito que nós como igreja temos falhado nisto. É muito sério isso. Aí nós percebemos como que o nosso padrão, e aí eu tomo a liberdade de falar nosso, né? Porque eu acredito que inclua a maioria de nós, se não todos, como que o nosso padrão, ele está muito aquém do padrão do Senhor. Porque nós vamos tomando decisões, ainda que boas decisões, conforme a nossa capacidade de perceber, de calcular, de analisar. Às vezes oramos, mas não esperamos a resposta. Oramos pro forma, né? Aquela formalidade, vamos orar, vamos orar. Então o primeiro ponto dessa noite é sobre isso. Vamos orar por decisões, por direcionamento, e aí não tem erro. Mas continuando, esse não é o ponto principal da mensagem. Me chama a atenção a escolha do Senhor Jesus. Ele escolhe então esses 12 homens que não possuíam nada de destaque em relação aos demais do contexto deles. Nós não temos aqui nenhum deles como um líder, um mestre. Não há nenhum deles, pelo menos a Bíblia não registra, como um grande erudito, conhecedor das Escrituras. Nenhum deles teve um nascimento miraculoso, como por exemplo foi o de João Batista. Se nós analisarmos esses indivíduos que ele escolhe, vamos perceber que Pedro era um homem que precisou de um tempo para entender quem era Jesus, mesmo depois de escolhido, mesmo depois de estar andando com Cristo, ele ainda não havia compreendido o que ele estava fazendo ali. Talvez você esteja caminhando com Cristo, mas ainda não entendeu o que você está fazendo, ainda não entendeu o propósito. É muito interessante Pedro, porque parece que ele vai tateando, tentando encontrar. Quando Jesus quer lavar os pés dele, ele não deixa. Não, Senhor, eu sou humilde. Ele queria ser mais humilde que Jesus, né? Não, jamais lavará meus pés. E nós percebemos isso, uma sinceridade nele, lógico. Mas ele não tinha percebido, entendido ainda. Quando vão prender Jesus, ele corta a orelha de um dos homens, como se ele fosse defender Jesus, olha. Como se Jesus precisasse de alguém para defendê-lo. É interessante porque quando Jesus no monte da transfiguração, a Bíblia diz que vem a presença de Deus, estava ali Pedro, Tiago e João. Não era no barquinho, né, nessa vez, né? Mas estava Pedro, Tiago e João no monte. E a glória foi tão grande que a aparência de Jesus foi mudada. E Pedro então, mais uma vez, sem discernir o que estava acontecendo, falou: Senhor, é tão bom ficar aqui, é tão gostoso essa presença, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui. Jesus falou: olha, a gente tem que descer porque tem muito trabalho a ser feito ainda. Esse era um homem escolhido por Jesus. Olha que escolha improvável. É interessante porque Jesus, quando ele escolhe os 12, alguns pescadores, nós temos Mateus, que era coletor de impostos, nós temos o Simão nacionalista, ou zelote, conforme a tua tradução. Quem que eram os zelotes? Era um grupo que se levantava contra o domínio romano, trazendo para os dias de hoje quase que um grupo terrorista. Os zelotes pegavam em armas contra o domínio romano.
E Simão era um zelote, um nacionalista. Então, o príncipe da paz andando com um nacionalista que pegava em armas. Logicamente que ele foi mudado, mas veja a escolha de Jesus. Jesus, ele não escolheu nenhum centurião romano ou alguém de influência. Jesus não escolheu, e olha que nós sabemos de centuriões, de soldados romanos que se converteram. Ele não escolheu nenhum homem do sinédrio, que era a cúpula, a elite dos judeus. E sabemos que no sinédrio havia homens que criam em Jesus. Nicodemos era um deles. Perceba a escolha de Jesus, ela está além da nossa análise. Isso nos diz muita coisa. Nos mostra que, primeiramente, nós não conseguimos compreender a forma como Deus age. Eventualmente, conforme nós andamos com Ele vai nos revelando. Isso é muito importante nós compreendermos, porque muitos ficam ansiosos, temerosos, e deixam de andar com o Senhor porque não estão entendendo o plano de Deus. Se você não está entendendo o plano de Deus para a tua vida, descanse. Descanse. Confia. Deus está trabalhando. Amém? Quem crê que Deus está trabalhando? Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Muitas vezes, por não entendermos o plano de Deus, nos afobamos, colocamos os pés pelas mãos. Moisés é um exemplo disto. Moisés compreendeu que de alguma forma ele deveria se levantar contra a injustiça da escravidão que os egípcios praticavam contra o seu povo. Então ele mata um egípcio. E nessa jogada, ele perde ali pelo menos 40 anos da vida dele. Não se apresse, não se atrase, ande no tempo de Deus. Amém? Não se apresse e nem se atrase. Se apressar não é bom, se atrasar muito menos. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Amém? Você crê nisso? Há tempo para todas as coisas. Não fique agoniado. Mas fulano, há tantos anos já, sei lá, não sei, tem um emprego bom, ou está casado, ou tem filho, ou... Não se compare. Se nós analisarmos esses 12 homens, eles não eram, óbvio, mas às vezes a gente tem que dizer o óbvio, eles não eram iguais. Você não é igual a ninguém, amém? Ao mesmo tempo que nós somos iguais, nós não somos iguais individualmente falando. Deus tem um propósito, um projeto para cada um de nós. Devemos compreender isto. Tiago e João, irmãos que andavam com Jesus, discípulos, dupla improvável, a ponto da mãe chegar para Jesus e falar: Jesus, meus filhos, olha, meus filhinhos, posso fazer um pedido para o Senhor? Olha, quando o Senhor estiver na glória, coloca um na sua direita, um à sua esquerda. Olha o pedido da mulher. Mãe sem noção, né? A escolha de Deus, ela sempre recai sobre indivíduos improváveis. Devemos entender isto. Glória a Deus, porque o Senhor te escolheu, amém? Que amém, sem vergonha. Glória a Deus, porque o Senhor te escolheu, amém? Se você acha que você foi a melhor escolha de Deus, cuidado, hein?
Devemos entender que a escolha de Deus sobre nós, ela, na sabedoria dele, foi correta, mas é pela graça dele. Paulo já disse, escreveu, quer ver? Abra comigo se você puder, depois a gente volta aqui para Lucas. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo era um homem, e olha que aqui Paulo já estava no final da sua caminhada, um homem que já tinha levado o evangelho para a Europa, já tinha escrito aí 2/3 da Bíblia, do Novo Testamento, já tinha alcançado autoridades, homens de posição humilde, um homem conhecido, um homem calejado. No final da sua vida ele escreve aqui, no versículo 15, o ensinamento verdadeiro, que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, olha o que ele escreve, dos quais eu sou o pior. A compreensão de Paulo. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Olha só a paciência de Deus para com Paulo, a compreensão de Paulo do seu estado de pecador antes de ser transformado por Deus. Isso ficou registrado para ser um exemplo para nós, para entendermos que Deus escolhe, Deus age das formas mais improváveis. A religião, ela diz o contrário. A religião diz: não, olha, você é bom, graças a Deus que Ele te escolheu. Olha, eu não sei não, se Deus não tivesse te escolhido, o que seria dele? Quase isso, que fala, a ponto de alguns falar: se o Senhor não me atender, eu vou sair da igreja. Olha, quase que aquele jogador de futebol, que é o craque, eu vou sair da igreja. É certo que os anjos, ficam todos apavorados. Deus não deixa não. Olha, se aquele ali sair da igreja, meu Deus do céu, quem que vai fazer gol agora, Você já viu isso? Eu só falar isso? Eu vou sair da igreja. Em vez de falar: se Deus não me atender, misericórdia, é porque o negócio realmente, eu preciso clamar mais e me agarrar mais a Ele. E Paulo escreve aqui: ao Rei eterno, versículo 17, ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a glória, a honra, para todo sempre. Amém. Um homem que tinha compreensão do seu chamado, do seu propósito. Sabe, amados, que enquanto nós não temos essa compreensão, nós falhamos. Vou usar Pedro novamente como exemplo. É interessante, porque Pedro, ele tinha uma compreensão de si mesmo, a ponto dele corrigir Jesus. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 6, que Jesus, após revelar ali o plano, e o Espírito Santo revelou a Pedro, a Bíblia diz que Jesus perguntou: quem vocês creem que eu sou? E Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, falou: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: olha, isso não é natural não, isso é do Espírito, você recebeu uma revelação do Espírito. Mas a Bíblia diz que logo depois Jesus começa a explicar que precisaria morrer, sofrer na mão dos homens, para ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Pedro chama Jesus de canto. Ele não tinha entendido ainda o propósito. Ele não tinha entendido que Jesus tem todo o domínio, toda a sabedoria, todo o controle. Ele então chama Jesus de canto e fala: não, Senhor, nada disso vai te acontecer. Quantos de nós muitas vezes
temos uma revelação do Espírito Santo. Deus, com a sua graça e misericórdia, age através das nossas vidas, e isso de imediato mexe com o nosso brio, com o nosso orgulho. E no momento seguinte a gente já começa a colocar os pés pelas mãos. É por isso que a Bíblia nos deixou, aliás, o Senhor nos deixou a Bíblia, um documento escrito, para não andarmos conforme o que as pessoas dizem, porque é muito comum que alguém cheio do Espírito Santo fale algo, e no momento seguinte caia, erre, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Por isso que a Bíblia diz que é necessário comparar todas as coisas com a palavra de Deus. E eu te pergunto, você já leu a Bíblia hoje? Já leu a Bíblia essa semana? E o projeto de vida, como é que está? Projeto de vida, para quem não sabe, é o nosso plano de leitura diário. Precisamos buscar na palavra do Senhor. Olha que escolha improvável de Jesus. Talvez se fosse um de nós faríamos o cálculo, analisaríamos, olha, deixa eu ver, vamos escolher alguém do Sinédrio, certo? Que ele vai evangelizar o pessoal dele, não é verdade? Não é isso que a gente faz hoje? Os planos mirabolantes aí, quer ganhar o mundo, A pessoa quer conquistar o mundo. Vamos ganhar alguém entre os soldados romanos, de preferência ali um oficial. Não é assim que funciona? Vamos trabalhar algum fariseu, algum saduceu, alguém ali da turma de Herodes, e aí a gente vai montando aí o nosso War. Já jogou War? Tem gente que acha que o evangelho é War, Ele vai com a força do braço dele, com a capacidade mental dele. E aí ora, aí Deus fala, não, é aquele fulaninho ali, ó, é aquela fulaninha ali. E nós, não, isso aí. Precisamos ter a visão, a compreensão do Senhor. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Eu falo isso agora e normalmente eu bato muito nessa tecla em período eleitoral. E daqui a pouco nós, o tempo voa, o tempo passa. Se Deus permitir, teremos em outubro próximo eleições novamente. E aí já começa aquela articulação, Vota no crente, vota no cristão e tal, porque a gente tem que ter gente lá e não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu entro é o seguinte: você já orou quanto tempo para votar nesse ou naquele? Você já orou? Vou votar nesse por quê? Porque ele é crente. Cuidado. Precisamos de direção do Senhor. A Bíblia mostra homens de Deus no governo, e a Bíblia mostra Deus utilizando homens que não temiam a Ele no governo. Porque quando que Deus quer, meu irmão, Ele fala e a coisa acontece. Sim ou não? Sim ou não? Mas nós raciocinamos, nós não buscamos a vontade do Senhor. Algo que eu disse semana passada, se eu não me engano, sobre a vontade de Deus, e eu gosto de enfatizar isso, porque normalmente, quando nós falamos em vontade de Deus, é quase que algo fúnebre, é algo quase que é uma tragédia. Vontade de Deus, normalmente, é falada por algum fanático que vai se explodir, É a vontade de Deus, e a pessoa se explode, Ou está lá no enterro, lá no velório, não tem o que falar para a viúva, para o viúvo, para o pai, para o filho. Fazer o que? A vontade de Deus. E quando se fala em vontade de Deus, é isso, Ou é fanatismo, ou é alguma coisa, algum desastre aconteceu. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Jesus passou a noite orando para que se cumprisse a vontade dele. E tanto deu certo que hoje você está ouvindo o Evangelho, você conhece o Evangelho,
A Bíblia chegou até nós porque aqueles homens, dos 12, 11, perseveraram e foram transformados por Deus. O Evangelho chegou até nós com 11 homens que não tinham influência alguma no seu meio, influência social, econômica alguma. Vamos falar de Levi, também chamado de Mateus. Ele era cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos naquela época? Era o traíra, era o X9, era o cara que servia ao Império Romano para oprimir os seus irmãos judeus. E ele cobrava imposto, e se não pagasse imposto, o que acontecia naquela época? Você sabe o que acontecia naquela época? A execução recaía sobre as pessoas. Então o filho era vendido, a filha era vendida, ou toda a família era vendida. Não é igual hoje que recai sobre os bens. Se o cara não tem bens, né? Fica por isso mesmo. Não tem bens? Não tem problema, vou levar teu filho. E Mateus era um desses que cobrava imposto. E você acha que ele aliviava? Se ele aliviasse, iam cobrar dele. Esse era um escolhido por Jesus, amados. Agora você pensa que bonito esse cara pregando depois? Escolha improvável. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios, né, eu falei, capítulo 1. Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios. É interessante porque a igreja de Corinto era uma grande cidade grega, e aqui ele traz vários ensinamentos, porque havia alguns exageros. Mas antes disso, no capítulo 1, ele começa dizendo aqui, o versículo 26, ó: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, e aí esse é o ponto, essa é a questão. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Paulo está lembrando esse povo. Se você ler com atenção essas duas cartas aos Coríntios, você vai perceber que era uma igreja grande, uma igreja que se movia no Espírito Santo, havia manifestação dos dons do Espírito. Porém, o povo começou a esquecer o que estava acontecendo, esquecer de onde eles vieram. A soberba começou a tomar conta. Como ministério, nós precisamos ser humildes e reconhecer que nada somos sem Deus. Amém? Amém? Orarmos. O ministério de louvor está uma bênção, não é verdade? Quem concorda que o ministério de louvor está uma bênção? Está uma bênção. Mas ai do ministério de louvor se parar de orar, o que vai acontecer? Os coríntios estavam parando de buscar a direção de Deus, esquecendo que eles eram. Nosso ministério está uma bênção, quem concorda? Mas ai de nós pararmos de orar, esquecer de onde nós saímos. Olha o que ele escreve aqui, ó, versículo 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Você já lembrou de quem você era? Já fez um TBT? Faz lá um TBT, olha o que eu era antes. Sai cada foto, hein? Misericórdia. Cada um que vai sair só a capa do Batman, né? Falar, rapaz, se era isso aí? Eu falei, era. E olha que era foto, ainda fiz pose, né? Ainda estou na pose aqui, na foto. Às vezes nós esquecemos quem nós éramos. Diz aqui, olha: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Você já reparou que o evangelho contemporâneo, ele quer competir com o mundo, quer ser sábio igual ao mundo, quer ser forte igual ao mundo, se esquecendo que Deus escolheu as coisas loucas. Amados, o evangelho é loucura para os que creem.
Mas nós nos pegamos muitas vezes querendo demonstrar uma sabedoria aos olhos do mundo. O mundo não entende o Evangelho e nunca vai entender o Evangelho, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. E cada um de nós precisa que a luz do Evangelho brilhe e traga compreensão. Se o mundo está te entendendo muito bem, cuidado. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, ou seja, louca para os olhos do mundo. Qualquer estrategista, coach, líder, que fosse preparar uma equipe, falar, você vai preparar uma equipe para trazer uma ideia que ninguém nunca ouviu falar, para levar para o mundo todo, a equipe de 12, escolhe quem você quiser. Aos olhos naturais, humanos, pela compreensão humana, você acha que saíram esses 12 aqui? Homens que nunca saíram da sua cidade. Paulo, por exemplo, era um homem viajado, falava o grego, sabia o hebraico. Mas esses aqui eram pescadores, cobrador de imposto, zelote. Será que algum deles seria escolhido? A nossa estratégia não pode ser a estratégia humana. Paulo diz que a nossa luta, nós não lutamos com armas humanas, mas com armas espirituais. Amém, amados? Amém? Quando nós usamos armas humanas, nos tornamos fracos, limitados, patéticos. Lembra quando Davi se posicionou para lutar com Saul? Com Golias? Ele se apresenta diante de Saul. Primeira coisa que Saul olha, Davi chega pregando, fala, olha, eu vim aqui lutar em nome de Deus, o Deus, o Senhor dos exércitos. Saul não viu nada do que ele falou, só olhou para o biotipo, olhou aquele biotipo bonitinho, ruivo, falou, rapaz, esse menininho aí, suquinho de pera, Golias vai quebrar ele no meio. Não viu nada do que ele falou, mas como Davi insistiu, aí Saul, humanamente pensando, o que Saul falou? Olha, faz o seguinte então, usa a minha armadura, minha espada. E Davi então até tenta, ele coloca o lá, só graças a Deus não foi de armadura, que seria patético. Fala, nunca lutei com isso, não serve em mim, não é para mim, eu vou em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele faz o que? Ele pega 5 pedras. Estratégia errada aos olhos humanos. Quem que vai contra numa luta? Camarada de armadura, de escudo, espada, lança, com pedra. Humanamente, estratégia errada. Quem sabe Deus te deu uma estratégia e você ouviu ou pensou que está errada. Continue na direção que o Senhor te deu. Amém? Amém? Continue na direção que Deus te deu. Não interessa que os outros venham e falam. Se é algo do Senhor, se você orou, Jesus passou a noite orando. Se Deus te deu uma direção, creia. Paulo diz aqui, ele escreve, colocando os coríntios no lugar deles. Olha, não se esqueçam de onde vocês saíram. 27, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Um exemplo.
trabalhar aí na área sexual. Virgindade. Vamos tentar encaixar aqui, ó. Para destruir o que o mundo pensa que é importante. Vamos pegar a nossa cultura hoje. O que é o sexo na nossa cultura? É tudo. Se você não fizer sexo, você vai morrer. Vai definhar e vai morrer. Você tem que fazer sexo. Isso nós vemos na cultura o tempo todo. Filmes, séries, novelas, livros, músicas, você tem que fazer. É importante para o mundo. O que Deus fala acerca disso? Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde que não tem valor. O mundo despreza a virgindade? Despreza casar virgem, sim ou não? Você é louco? Você vai casar sem experimentar? Primeiro que casar já é um problema hoje em dia. Casa quem é tonto. Essa é a mensagem do mundo. Para destruir o que o mundo acha importante, Deus traz aquilo que o mundo despreza. Agora imagina um mundo sem abortos, sem crianças abandonadas, sem doenças sexualmente transmissíveis. Mas o mundo acha importante o desenfreado. E Deus traz algo que o mundo despreza. Então, se Deus te der algo, te dá uma direção e o mundo despreza, você está na direção correta. Se o mundo começar a aplaudir muito, você tem que questionar isso com Deus. Falar: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Cuidado. Porque o evangelho que muitas vezes nós vemos por aí, ele quer trabalhar conforme a sabedoria do mundo. Cuidado. Continuando aqui. 29. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, leia comigo se você puder o versículo 31 bem forte. 1 Coríntios 1, 31. Portanto, como as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém? Quem quiser se orgulhar, se orgulhe do quê? Do que o Senhor faz. Está lá em Jeremias 9:23, citado aqui por Paulo. Amados, Jesus passou a noite orando para escolher aqueles 12 homens. Precisamos nos dispor a buscar a vontade, a direção, a compreensão do Senhor. É interessante que mesmo para escolher o traidor, Jesus orou. Mesmo para escolher o traidor, Jesus orou. Ora, se o Senhor precisou orar, que dirá nós? Precisamos nos arrepender de nossas escolhas, clamar o perdão e a graça do Senhor e buscarmos em Deus a direção correta. E tem escolhas que não tem como desfazer. É pedir perdão e arcar com a consequência. Não tem o que fazer. Você lembra de Josué e os gibeonitas? Josué recebeu uma orientação de Deus de destruir tudo que estava na terra prometida, para não ser contaminado. Os gibeonitas enganaram Josué, falaram: não, a gente veio de longe, lá de longe, a gente veio lá de Nova Andradina, longe, colocaram umas roupas velhas, colocaram ali uns pães embolorados, para dizer: está vendo esse pão aqui, ó, é de quando a gente saiu, até embolorou já. E a Bíblia diz que eles olharam um para o outro, tudo bem, eles não são aqui da terra, estão falando que não são. Olha que bonito, estão provando que não são. Então, sem problema, não, vamos fazer uma aliança. E fizeram a aliança e foram enganados. Uma vez feita a aliança,
A Bíblia diz que eles tiveram que mantê-la. Clamaram perdão a Deus, Deus perdoou, Deus capacitou, mas a aliança permaneceu. Muitos de nós não pensamos nas consequências porque nós aprendemos o seguinte: deu errado, desiste, começa de novo. E há pessoas que não vão para frente por conta disso, nunca perseveram em nada. Esse tempo atrás eu vi um testemunho, um camarada, ele disse: olha, meus pais separaram, então vivi um tempo com a minha mãe e um tempo com o meu pai. O tempo que eu vivi com a minha mãe, comecei a trabalhar, tinha 16 anos, da hora de trabalhar, comecei a trabalhar. E aí comecei a trabalhar, chegava ali no trabalho, começava a dar algum problema. Quem tem problema, já teve problema no trabalho aqui? Aí ele falava para a mãe dele: mãe, tá difícil lá. A mãe dele falava o quê? Não, filho, larga a mão desse emprego, tem tanto emprego por aí. É verdade, né, mãe? E ele ia para outro emprego. Aí chegava no outro emprego, passava um tempo, o que acontecia? Problema no emprego, olha só. Aí ele falava: mãe, tá difícil lá. Não, filho, larga a mão disso aí, tem tanto emprego. É verdade, né, mãe? E ele ia para outro emprego. Passado um tempo, foi morar com o pai. Aí, mesma coisa, foi trabalhar lá na cidade do pai dele e tal. Primeira dificuldade, falou: então, pai, tá difícil lá, eu estou pensando em sair. Falou assim: não. Ué, como assim? Isso é normal. Não, você não vai sair não, você vai continuar trabalhando. Quando você tiver uma opção melhor, no tempo certo, você vai sair. Ele contando esse testemunho que aquilo mudou a vida dele, que ele teve uma maturidade, ele amadureceu, dizendo: olha, realmente. E ali eu perseverei, aprendi a lidar com o problema. E, lógico, nunca vai acabar o problema. Os problemas nunca acabam. Então muitas vezes nós aprendemos errado. Tá difícil, abandona. Tá difícil, larga a mão. Não, você não merece. Você merece ser feliz. Você não merece sofrer. Quem merece sofrer? Ninguém. Por que você está sofrendo? O sofrimento muitas vezes é a melhor lição que nós temos. Lógico que há sofrimento que não tem nem por que existir. Mas como o salmista escreveu: Senhor, me foi bom sofrer, porque assim eu aprendi a tua palavra. Amados, o sofrimento faz parte da vida. Desde criança, quando o dente começa a nascer na criança, como é que é? É bom para a criança? Imagina a gente, pai e mãe, com dó: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento para não nascer dente, que aí ela não vai sofrer. Já pensou se fosse assim? Eu garanto que tem pai e mãe que faria, viu? Sem noção, faria. Aí depois ficava pedindo a banguela, né? Mas não sofreu. Olha que lindo. Amados, precisamos ter discernimento e compreender os tempos. Há tempo para tudo. Há tempo para se alegrar, a Bíblia diz, e há tempo para se entristecer. Há tempo para todas as coisas. Isso nos leva à maturidade. Não adianta querer viver só triste ou só alegre. Eu quero orar contigo nessa noite nesse sentido. Senhor, eu reconheço que a tua misericórdia e graça me escolheu, e eu quero que isso transforme a minha vida, essa compreensão transforme a minha vida, porque como Pedro foi transformado, Levi foi transformado, João foi transformado, eu preciso ser transformado, porque o Senhor me escolheu. Eu preciso entender, como Paulo escreveu, que o Senhor trabalha de forma diferente de como o mundo trabalha, que a sabedoria do mundo tem o seu valor, mas tem o seu limite, que não tem condições de me levar a compreender a sabedoria de Deus. Amados, não podemos cair na ilusão. O Evangelho, ele é loucura, a Bíblia diz isso. Crer em Jesus, aos olhos humanos, é loucura. Viver o padrão bíblico, aos olhos do mundo, é loucura, é retrógrado, é ultrapassado, é medieval, é não sei o quê.
é bárbaro e por aí vai. Mas é o que traz alegria, paz, salvação. É o que muda o homem, muda a mulher. Não tem outro caminho. Pode até tentar, que uma hora vai entender que não é o caminho. O problema é que às vezes já é tarde demais. Mas glória a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é paciente. Como Paulo escreveu, Deus teve paciência comigo. Mas se Deus teve paciência com Paulo, será que precisa de paciência comigo? Será que precisa de paciência com você? Deus tem tido paciência com você, você crê nisso? Amém? E glória a Deus, porque o Senhor é paciente. Isso deve nos trazer humildade e dependência do Senhor, não orgulho. Se alguém quiser se orgulhar, se orgulhe do quê? Do que o Senhor faz. Amém? Cuidado. Tem aquele filme Advogado do Diabo, eu vou encerrar com isso. Tem uma frase ali do filme que é muito interessante, no finalzinho ele diz, orgulho, meu pecado preferido. E é uma verdade, porque o orgulho nos leva, primeiro, a não nos arrependermos do pecado. Uma pessoa que tem orgulho não se arrepende do pecado. Todo mundo tem que entendê-la, todo mundo tem que compreendê-la, mas ela não precisa se arrepender do pecado, ela não está errada. Todo mundo tem que concordar com ela, inclusão, todo mundo, certo? O meu nariz é mais importante que os dos demais. Eu sou feliz, é assim mesmo. Eu não preciso me arrepender. Orgulho, simples e por orgulho. É o principal, é o início de tudo. Porque se eu não me arrependo, os outros pecados vão me dominando, a minha vontade, a minha natureza vai me dominando. Então, eu quero orar contigo nessa noite, com base nessa mensagem. Se você puder ficar em pé, se quiser ficar em pé. Graças a Deus pela obra dele em nossas vidas, e que essa obra alcance muitos e muitos e muitos. Graças a Deus que ele é paciente, graças a Deus que ele é amoroso, graças a Deus, em nome de Jesus, que o mais rápido possível a gente comece a orar, buscando direcionamento. Quem sabe passar a noite orando, se for preciso, não como uma prática religiosa, mas como uma compreensão da nossa necessidade de buscarmos a direção do Senhor. Se você quiser orar nesse sentido, pode fazê-lo agora. Feche seus olhos, vai conversando com Deus, converse com o Senhor. Pai, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos resgatou. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Senhor, com base nessa palavra, peço perdão a Ti, ó Deus, porque muitos desafios, muitas decisões têm sido tomadas sem a oração, sem buscar a Tua direção. Muitas vezes, Senhor, tenho me deixado levar pela minha capacidade, pela minha compreensão, pela minha visão de mundo. Eu tenho esquecido que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor caminho, a melhor direção, o melhor tempo. Sim, Senhor, quero Te conhecer mais e mais,
conhecê-lo, conhecer a palavra, conhecê-lo na intimidade, conhecer a tua vontade para a minha vida, para a minha família. Não a vontade que é igual para todos, a vontade de salvação, de cura, libertação, mas a vontade específica, direcionada, a vontade que o Senhor planejou desde o início para mim. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Não quero lutar com as armas do mundo, mas lutar com as armas espirituais. Eu não posso, Senhor, andar conforme a sabedoria deste mundo, pois ela é limitada. Ela está limitada no que o homem conhece. O nosso conhecimento, Senhor, apesar de tão vasto, não é nada comparado ao Teu conhecimento. Não é nada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a viver essa verdade. Ajuda-me, Senhor, a não traçar estratégias humanas, mas traçar estratégias do Teu coração. Quando o Senhor escolheu aqueles 12 homens, não foi através de estratégia humana, mas através de sabedoria, discernimento, sobrenaturais. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Rei da Glória, Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Te adoramos, Senhor. Aumenta o nosso temor, ó Pai. Aumenta o temor em nossas vidas. Aleluia.